Fala galera, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos de novo à minha casa querida aqui. Vamos começar mais um Café com Traders, esse último da semana. Vocês que estão sobrevivendo a essas gravações, principalmente aqui do café e também ao áudio meio barulhento lá do escritório durante os outros vídeos do dia, né? Muito obrigado pela resiliência e continuar aqui comigo, mas experiências vão passando e já a gente deve colocar para vocês uma melhor infraestrutura. Por enquanto testando lapela e também com a webcam do meu laptop não deve ser as melhores experiências, mas pelo menos está silencioso por aqui. Creio que o áudio esteja bom, deixe nos comentários se o áudio está bacana. Vamos lá falar sobre o mercado para essa sexta-feira movimentada com bastante fluxo para se falar. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar o café agora. Incrível como um comentário rápido aqui, como a gente muda de câmera. Câmera não, né? De webcam nesse caso. Estou usando uma webcam do laptop totalmente diferente, rosto, né? Meu Deus, estou aqui conhecendo as minhas personas de acordo com as câmeras que eu utilizo. Se eu comprar uma câmera bacana, estruturada, eu acho que vou ser outra pessoa, né? Interessante. Não sei se vai me deixar mais bonito ou mais feio. Mas, de certa maneira, há diferenças, né? Incrível. Conhecendo aqui a parte de edição também. Vamos lá. S&P e Dow Jones ontem, à vista, fecharam como cash. 0,64% de alta para o S&P, 0,68% para o Dow Jones. Tá? Hoje deve ser um dia de compras novamente no mercado, mas a gente vai dar uma olhadinha nas miúcias ali, de tudo o que pode acontecer, que temos payroll e temos também taxa de desemprego desse carinha aqui, S&P e Dow Jones, Estados Unidos. Tá? Então, essa semana vocês perceberam que o índice, ou os mercados dos Estados Unidos ali, ficaram laterais, com um pouco viés de alta, com alguns dados ocorrendo durante a semana, e agora é o principal, né? Taxa de desemprego, tá? E o payroll para quem é day trader, taxa de desemprego para quem quer olhar aí mais para swing trade, mais para a semana que vem, é importantíssimo esse dado, tá? DAX, por que é importante? Porque vai ditar o quão gordo ou quão fácil será aprovado aquele pacote de um novo trilhão para continuar, tá, a cair na conta dos americanos ou a chegar no correio o cheque de dólares de ajuda do governo. Tá? Então isso é muito importante. Quanto maior a taxa de desemprego, mais rapidamente e também mais gordo será o novo pacote de estímulo. Tá? E isso movimenta a economia, movimenta o mercado de ação, sem dúvida nenhuma. Bom, trazendo para vocês agora DAX, tá? E Europa hoje, sexta-feira, tradando dia 7, como é que está por lá? A Alemanha 0,30 de queda, a Reino Unido 0,22 de queda, também deve manter essa falta de tendência, tá galera? Agosto já é assim por si só, tá? Então a gente vê Estados Unidos subindo, Europa descendo, a Ásia descendo ou subindo, coisas que não fazem muito sentido para nós, fazem total sentido, né? Porque são muito guiados pelos domésticos, né? Pelos cenários domésticos. Para nós, Brasil, o que a gente pode fazer em um mês de agosto, assim como o mês de maio, tá? É olhar primeiro para dados da economia nossa local, tá? Ponto 1. Então, taxa de juros, isso tudo importa para nós aqui, né? E os resultados das empresas específicas importam para a volatilidade daquela semana, mas principalmente quem que a gente exporta para, tá? Então, Estados Unidos e China, você pode isolar o mundo e ficar ali em Xangai ou Hong Kong, né? Depende do que você prefere, dos índices ali que você mais gosta, tá? E Estados Unidos, pode até esquecer um pouco da Europa. Então a gente percebeu que sim, se Estados Unidos cai e China sobe, a gente tem aqui um dia onde commodities sobem, onde boa parte do mercado vai subir, porque a China está mais conectada com o Brasil como parceira, tá, econômica, e principalmente é ela que papa a maioria das nossas commodities. Tá? Então é muito mais importante olhar como que estão os dados chineses em algum momento, tá? Para o mês, para médio prazo, vamos colocar assim, do que de repente olhar os dados norte-americanos. O que vem do Tio Sam, tá? E que pode influenciar a China é guerra comercial. Tá? Então as sanções ou os pedidos do Trump lá para consumir mais produtos agrícolas norte-americanos e principalmente, tá? Porque o fluxo especulativo aqui do Brasil é norte-americano, tem um grande peso dos gringos do Tio Sam aqui. Então se você espera rapidez, tendência, é o fluxo norte-americano que dita aqui compra ou não. Então dados da China são os mais importantes, na minha opinião, e fluxo americano é o mais importante. Então se tem dado bom da China e tem grana entrando em dólares aqui no Brasil, é uma tempestade perfeita para nós subirmos mais
tá, do que o mundo. Tá? E o contrário também. Quando há uma evasão, por exemplo, um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, renda fixa fica mais atrativa por lá. Há uma evasão de dólar daqui para os Estados Unidos de volta, tá? Por mais que os dados da China continuem legal, dá uma diminuída na nossa tendência aqui, dá uma enfraquecida no nosso mercado, e quando, por exemplo, houver um aumento de juros norte-americano, por exemplo, tá? E um dado ruim da China, aí é o pior dos mundos. Aí a gente volta lá para 2013, 2014, que a gente teve ali uma baguncinha, até uma pseudo alta nos juros americanos. Então, e a China desacelerando. Então é ruim essa combinação, vamos dizer assim, de fatores. Tá? Bom, tagarelando aqui para vocês, para fechar os índices à vista. Ásia em queda, então 0,39 de queda para o Japão, 1,60 de queda para Hong Kong. Bem-vindos a agosto, hoje então um dia sem tendência, tá? Novamente sem tendência, então você que tem os papéis específicos ali, por exemplo, quarta-feira as small caps explodiram, algumas small caps específicas, positivo, Unicasa, tá? E aí ontem o que aconteceu? Murchou tudo de novo, tá? Ou não murchou tudo, né? Mas não caminhou na mesma tendência. Não há 2, 3, 4 dias de tendência forte. Tá? Há um dia de tendência e depois, volta, lateraliza. Isso é agosto, tá? Bom, pois bem, e maio também. É que esse maio desse ano aqui foi estupendo porque março simplesmente tudo foram 3 circuit breakers, né? Ou mais, não lembro agora. Bom, petróleo hoje como é que tá? 44 dólares 74, uma queda de 1,13%, mas nada demais, ainda continua acima de 40, acima de 43, tá? Me parece que ele está consolidando ali em 43 e 45, tá? Quando a gente pula para os metais, a gente tem aqui o ouro pela primeira vez, acho na semana ou no mês, tá? No mês de junho também, né? Não só no mês de julho, não só no mês de agosto. Nós temos o ouro ali, agora tá ficando neutro, só que eu tô falando. Na Miguel, tá neutro, tá quase indo pro positivo, mas hoje não temos força no ouro. Tá? Quando a gente vem aqui pro minério de ferro, tá aqui do lado, ó, o TIL exclamação, tá subindo para variar. Tá? Então o minério de ferro roubando aí o protagonismo do ouro, tá? Subindo 2,25 a 118 dólares. Então subida forte aqui para o minério de ferro para variar. Tá? O ouro nosso fechou ontem em alta de 1,67, o OZI. Tá? Pois bem, agora vamos ali para o setor agrícola, olhando para o café, queda, tá? De 3,74%. Depois a gente pula para o algodão, alta de 0,08%. Então, bem ameno aqui, neutro o algodão, o café realmente em queda. Soja, queda de 0,23%, trigo alta de 0,35%, depois de cair 1% ontem, e o açúcar subindo bastante de novo, tá? 3,19%, São Martinho, Cosan, aqui de olho, tá? Interessante essa subida do açúcar, milho neutro. Nada a destacar aqui, a não ser o açúcar na alta e o café na baixa. Tá? Vamos lá para a proteína animal. Tá? Lembrando que nessa máquina querida que eu estou aqui, eu fico com a fonte pequenininha, né? Deixa eu tentar dar um Ctrl mais aqui para vocês. Pois bem, como que está aqui o gado de engorda? Caindo 0,92 e os suínos 0,20. Suínos em 49, gado de engorda ali na região dos 144, 143. Tudo na mesma, quando a gente termina com futuros de gado em pé, alta de 0,32%, 102 mil. Então, os commodities nas alturas, o máximo que está acontecendo com as commodities, principalmente o setor de grão e proteína, é lateralizar. Quando perde a compra, lateraliza. Tá? Destaques negativos aí mais voláteis para o café e o açúcar, porém no valor nominal o açúcar fica entre 11 e 12, tá? Não muda, não sai dali. Pois bem, agora a gente vai para os índices futuros, como é que tá para a gente acompanhar a abertura do nosso índice, tá? Bom, ontem fechamos a 1,13%, o que foi um ótimo fechamento, tá? Porém hoje à espera de dados. Então tudo esse vermelhidão aqui, eu não colocaria muito peso de importância, tá? Embora os dados que vão ser disparados importantes hoje são às 9h30, tá? Serão divulgados às 9h30, tanto taxa de desemprego como payroll. Então você que hoje toma um café um pouquinho mais tarde, tem meia hora a mais para dar uma migué, pois a primeira meia hora do nosso mercado futuro, que abre às 9, né, será meio chinfrim, tá? Pode ser até em queda, como que está mostrando aqui uma queda de 0,30, 0,20, tá? Abrir mais ou menos em queda estável, porém às 9h30
fiquem ligados, porque a tendência pode se iniciar ali, tanto para baixo como para cima, depende aí dos dados norte-americanos, tá? Minha opinião sempre aqui para vocês, tá? Juros. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês coisas bizarras que acontecem no mercado em 2020. Eu vou mostrar compra de juros pelos gringos, compra de dólar pelos gringos, esquecimento dos gringos no mercado futuro do índice, tá? Então, provavelmente o nosso win deve entrar numa lameira muito parecida com a que o dólar entrou mês passado, tá? Lateral, né? E compra no mercado à vista finalmente. Temos ali um fluxo comprador no mercado à vista. O que é estranho é que é compra nos juros e compra no dólar. Então, cara, não sei. Vamos todo mundo comprar libra esterlina. Acho que é o melhor, o próximo aha do nosso mercado, aha moment aqui. Bom, compra de juros futuro, bastante fluxo de compra, mesmo cortando taxa, rolou compra, o que é muito louco, tá? Mas é assim mesmo, acho que está chegando ao fim o nosso ciclo de cortes, né? E aqui então a compra homérica dos gringos, vejam que a linha cinza aqui embaixo continua numa alta, tá? Numa crescente, tá certo? Então juros compradaço, interessante essa parte, e os institucionais brasileiros ainda vendidos em juros, show. Dólar, olha isso, compra, fluxo, galera. Então veja como o mês de julho não representa quase nada para o fluxo que nós temos no mês de julho, isso. O fluxo do mês de julho não representa nada para o fluxo do mês de agosto. Olha só a discrepância do fluxo no mês de agosto, o interesse em estar posicionado comprado na moeda. Tá? Isso aqui é um baita sinal. Tá? Um baita sinal. Enquanto os juros tem uma tendência, tipo minério de ferro, de compra, tá? O dólar é tipo desespero. Compra logo, compra um monte. Tá? Então é um fluxo que é muito mais que o dobro, um saldo que é muito mais que o dobro do que aconteceu na média no mês passado. Tá? Então chama atenção aqui. Tá? Uma compra forte de dólares, então a gente vê aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, nesse gráfico aqui, a compra forte é representada por essa linha, acho que fica mais fácil para vocês observarem aqui, né? Por essa linha, quase que 90 graus, pum, compra forte, tá certo? Então sim, investidores gringos compradaços no dólar, como vocês podem ver aqui, ó, compradaços, tá? Nesse novo contrato de agosto. Quando eu passo para o índice futuro, esse aqui está forte candidato a ser o dólar do mês passado, a ser o dólar do mês de julho. Tá? Começa aqui a perder muito saldo de grana, começa a perder intensidade. Tá? Então deve lateralizar o nosso índice futuro em breve, minha opinião aqui. Tá? Enquanto o dólar, deixa eu trazer o dólar para cá, o dólar está na telinha para vocês, deixa eu tirar aqui, está naquela região nossa treta total, tá? 5342, 5419, tá? Mas deve encarar a tendência, tá? Deve performar com tendência caso e somente se rompa o 5419. Essa é a minha opinião, não temos topo mais, a minha LTB Mandrake está sendo testada pela quinta vez. Veremos aqui nessa sexta-feira como que será a nossa abertura, tá? E o índice futuro, como está perdendo interesse, tá? Índice futuro, nossa, muita rabisqueira aqui, né? Eu fiz um trade ontem, deixa eu tirar essa rabisqueira danada, aqui, risco retorno, que beleza. Legal, então o índice futuro é candidato a lateralizar. Já está lateral há algum tempo, mas começa a ganhar também sinais de falta de interesse nessa região aqui. Então, quando há falta de interesse, não há volatilidade, tá certo? Começa a perder o saldo. Bacana. Se fizer tendência, a gente atualiza, obviamente. Ele está em uma região que eu considero ser de lateralização, porém, fechou ontem acima. Então, 103, 310 aqui é suporte, 101, 160 é suporte. Tá? Então, interessante. Vamos caçar aí os movimentos do índice. Tá? Eu termino com a falta, né, de interesse nele, então ó, bem baixo o saldo, e vocês podem ver que começa a ganhar aí uma consolidação sem tendência o índice. Então linhas retas, planas aqui, né? A gente pode perceber que não há. Houve aqui uma tendência no mês passado, tá? E esse mês já começa a perder. Tá? Já não tem que nem o dólar, que está um negócio mais íngreme. Tá? E no nosso índice à vista, calma, eu sei que pela primeira vez está azulzinho aqui o saldo, mas é o mensal, tá? Virou o mês,
Então aqui traz o acumulado do mês e a variação do dia. Compras fortes. Para vocês terem noção do saldo anualizado, né, ou de 2020, acessem aqui o Twitter, me sigam lá no Twitter, né, bru@amazone, mas se você não quiser me seguir, siga a MyCap, tá, a corretora que eu tenho conta, tá, e ela está todo santo dia ali falando sobre o saldo. Então o estrangeiro ingressa com 1,9 bi na B3 em 4/8, porém no acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram 82,8 bi. Então aqui vocês sempre têm o pontual, tá? E depois, lembrando que a Bovespa sempre tem 48 horas, B3, perdão, sempre tem 48 horas de delay. Você tem o pontual, quase pontual, né? 48 horas de delay, e o anual, tá? Esse aqui é importante. Você tem ali não só o que sai na headline e IFOMONI, mas também o que de fato é o estoque retirado ou posto, não sei se a palavra existe, no nosso mercado. Bom, hoje eu vou falar sobre a Ambev, né? Você que está tomando um calor na Ambev, ela que sinceramente foi mais longe do que eu imaginava na alta, eu tinha aqui como 14,82 como alvo e ela realmente venceu por um tempo, bem curto, mas venceu. Tocou 14,82, tocou e aqui venceu, passou ali 1, 2, 3, 3 dias e meio acima do 14,82 e veio a venda, tá? E a venda é digna do quê? Maio. Se você pegar maio aqui, ou abril no caso da Ambev, né? Você pegar aqui, ó, a queda, tá? Ela não veio em junho, julho, voltou em agosto. Tá? Então a região atual, se vocês brincarem aqui de simetria, gostarem da maneira pela qual eu analiso o gráfico, bom, chegou lá, tomou essa venda. Tá? Então essa região aqui, eu tenho um alarme aqui embaixo em 12,68, 12,62 por ali, tá? É uma região de suporte. Tá? E a Ambev é uma ação carregada aí que pessoas também operam short ou Ambev, mas ela fez um movimento aqui, tá? Quem gosta de análise técnica rompeu, tá? E agora está testando. Se você olhar para a esquerda do seu gráfico, sempre haverá pistas, tá? Meu mentor falava, look left, structure leaves clues. Então sempre há estruturas que vão deixar colas aqui, pistas para a gente identificar. Então nesse momento aqui deve haver uma acumulação, tá? Ou uma distribuição, no caso aqui, como está descendo, né? Mas deve ficar lateral por um tempo, tá certo, galera? Não imagino Ambev com tendência no curtíssimo prazo. Região de pressão aqui, no caso, comprador. E eu tenho esses pontos aqui de suporte, como vocês podem ver na telinha, tá? Mas 14,82 para 2020 realmente é o preço ali. A oportunidade, melhor oportunidade da Ambev já foi. Agora meio que fica nesse trade lateral aqui para quem se interessa, tá? Nessa região aqui. Certo? As coisas piorando, será nessa região o trade, entre 11 e 12,5, aí bem menor, né? Mas a Ambev é característica dela ficar lateral por um bom tempo, não imagino tendência rápido nela. Bom, aqui eu trago para vocês as principais oscilações. Se vocês gostam do meu trabalho, também podem me seguir lá no TradingView, é Bruno Mazzoni tudo junto, como vocês veem aqui, ó, lá no br.tradingview.com, e nós temos aqui nada de destaque, né? As principais oscilações, ou melhor, os melhores volumes do dia, todos eles aqui conhecidos, Oi, Cielo, Cogna, Via Varejo, Petrobras e Bradescão, tá? Então sem destaque por ali. Nas altas, eu acho que o destaque fica para a BR Malls, então subiu, finalmente, aí você que gosta de BR Malls, invadiu os R$11 de novo, tá? Então a Cielo também, o Bradescão, raspando aí tudo que o BB tinha da Cielo, ou quase tudo que o BB tinha da Cielo, e basicamente fechando capital, né? Então compras aqui na Cielo, Bradescão atuando forte, tá? TOTUS, eu postei vídeo, não lembro quando, não postei ainda não, vou postar, eu acho que hoje à noite para vocês sobre a TOTUS, galera. Quem é membro já recebeu o vídeo da TOTUS aí ontem, pré-pregão, tá? Então TOTUS divulgou um resultado interessante. São os destaques que eu trago para vocês. E aí nas quedas, UCAS. Então o que eu falei, a UCAS subiu forte, né? Se a gente dá uma olhadinha no gráfico da UCAS, foi muito interessante a subida. Até achei que ela ia deixar a gente. E de repente ontem quase oferece uma oportunidade para mim, né? Para minha maneira de dar uma olhada, né? Por quê? Né? Além dela já ter feito um movimento que eu estava aguardando, né? Agora o reteste aqui dessa região é uma fortaleza de suporte. Tá certo? Tem um pontinho aqui embaixo com alarme e tudo, mas se o negócio continuar subindo, como a construção civil aparentemente vai ser positivo, os dados de 2020, acredite se quiser, tá?
ela tem aqui a região dos 5,57, 5,77 como parada exclusiva, tá? Não há resistência onde parou por enquanto aqui, ó. Não vejo resistência em 4,80, R$5. Pois bem, o que eu trago agora para vocês? O calendário, sem dúvida nenhuma. Então, taxa de desemprego às 9h30, tá? E payroll. Então, payroll, em cima. Payroll às 9h30 e taxa de desemprego também às 9h30. Então, é a decisão mais crucial do dia. Decisão não, né? A informação mais crucial do dia. Depois, às 10 nós temos o nosso IPCA, que, né, defasadaço. Para variar, o IPCA é muito amplo, é muito difícil de se apoiar com realidade no IPCA, mas não deixa de ser uma métrica que o mercado olha, tá? Sem dúvida nenhuma. Notícias para finalizar, então a Sul América mostra lucro líquido acima do esperado. Você que tem Sul América aí tá ótimo, tá? Então os principais destaques positivos foram a queda do índice de sinistralidade, por incrível que pareça, em 2020, que mede a relação entre os gastos associados aos planos beneficiários pelos prêmios pagos. Acho que aqui a Sul América até faz sentido que as pessoas pararam de se acidentar, né? Que saiu dos 81,8% no segundo tri de 2019 para 69,5% em 2020. Então, interessante aí a melhora. Aqui estão os dados para você acompanhar, tá? Sul América, então, registra aí um lucro acima do esperado. A gente vai para a última notícia, que é o BB, solta resultados e também anuncia pagamento de juros sobre capital próprio. Tá? Então, o lucro líquido ajustado totalizou 3,2 bi, uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sim, o setor financeiro está shorteado pra caramba, e aqui mostrando dados piores do que ano passado, já era esperado. Tá? E o juros sobre capital próprio, tá, vai ser 0,44 por ação, tá, representando um retorno líquido de 1,1%. As ações serão negociadas juros sobre capital próprio a partir do dia 24 de agosto e o pagamento ocorrerá em agosto também, dia 31. Certo, galera? Cafezão para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos, boa sexta-feira. Tchau, tchau.